Boa noite, meus irmãos, companheiros espíritas. É com muita alegria que a gente está iniciando mais um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje estudaremos o capítulo 4, Ante o Serviço. Mas antes de começar nosso estudo, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus. Vamos fazer a nossa prece, sensibilizando com as correntes de energia superior, do pensamento, da leveza, do bem-estar. Senhor Jesus, que nesse instante de prece e vibrações possamos estar nos recarregando da energia vital que nos sustenta nesta vida. Permita, Senhor Jesus, que mais uma vez possamos clarear nosso pensamento a respeito do trabalho mediúnico, que é o objetivo de nossos estudos, mas também que tenhamos a conscientização que a mediunidade não é apenas um dom a ser exercido dentro da casa espírita. É uma ferramenta que acompanha-nos na vida para o nosso próprio despertar. Permita, Senhor Jesus, que nós possamos valorizá-la, identificando a sua importância e trabalhando para o nosso próprio crescimento espiritual. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então nós vamos começar o capítulo 4, intitulado Ante o Serviço. É um momento que antecede a reunião mediúnica. Nós já estamos naqueles 15 minutos iniciais, portas já estão fechadas, os médiuns já estão presentes, mas dentro desses 15 minutos iniciais nós vamos ter aí uma série de situações que vão ser analisadas e para a gente também ter aquela ideia, aquela visão que o trabalho da espiritualidade já está ativo, né? Então ele começa dizendo para nós: leve chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros da atitude de meditação para atender. Então, antes de começar a reunião, bater a porta. Aí nós estudamos a semana passada a questão dos médiuns, né? Que se for até por disciplina, o médium não deve bater a porta. Mas você também não pode deixar de atender, porque pode ser uma outra situação, como no caso aqui que nós vamos estudar. Então nós tínhamos um companheiro em atitude de meditação. Ele já estava preparado para essa situação. Alguém que já foi direcionado pela própria direção mediúnica da casa para atender qualquer tipo de eventualidade que venha acontecer. 2 enfermos, uma senhora jovem, um cavaleiro idoso, custodiado por 2 familiares, transpuseram o umbral localizado num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. Nós vemos aqui pela estrutura que ele conta que o ambiente que eles tinham para o trabalho mediúnico era o mesmo que recebia essas pessoas que vieram em busca do passe. Vamos colocar assim, dentro da estrutura hoje de uma casa espírita, seria muito melhor atender essas pessoas dentro da sala de passe. Então vamos colocar que nós estamos diante de um trabalho mediúnico e alguém bate a porta. Nós vamos ter ali com certeza alguém da área de passe para fazer esse atendimento. São 6 pessoas que chegaram. Então elas vão ser atendidas sem que você tire nenhum médium que já esteja concentrado na mesa. E essa pessoa que vai fazer esse atendimento, ela também tem que estar com uma preparação para ir atender, resolver, conversar, sem atrapalhar todo o trabalho da reunião mediúnica.
ela pode se deslocar, fazer o atendimento, encerrar, fechar a porta, voltar sem nenhum comentário, para que o pensamento daquele grupo não verta em nenhum tipo de dúvida, quem foi, quem veio, qual o problema, o que estão buscando. Não macular o trabalho que a espiritualidade já está preparando. Então, são doentes a serem beneficiados, né? Informou-nos o orientador. Pode acontecer isso? Pode, naturalmente. Você está dentro de uma casa espírita, é natural que alguém bata a porta, que procure paz, que procure algum tipo de orientação. Se você pode oferecer aquela ajuda naquele momento, como nesse caso, você tem dentro dessa estrutura de trabalho que a gente está estudando, 5 passistas. Então você pode deslocar 2 para fazer esse atendimento sem nenhum prejuízo para o trabalho. O que você não pode é tirar todo mundo dali, lá atender todo mundo para ir depressa e voltar, que isso aqui é um transtorno muito grande, principalmente para os médicos, porque já estão num vínculo de pensamento, já estão ali dentro de uma estrutura mental própria para o trabalho. Então, qualquer mudança de atitude mental vai alterar na realidade do trabalho. Logo após o atendimento, um colaborador de nosso plano, olha só o que ele fala, né? Um colaborador espiritual, franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram diante da Assembleia formando legião. Então, logo após aquele primeiro atendimento, né? Antes ainda de iniciar os trabalhos, a espiritualidade abriu uma nova porta e franqueou acesso a numerosas entidades. Que entidades são essas? São aquelas que estavam na sala de reunião pública que nós estudamos na semana passada, que acompanham as pessoas que vão à reunião pública e ali elas permanecem um tanto quanto que sensibilizadas pela proposta do Evangelho, aguardando algum tipo de auxílio, de ajuda. Então, por estarem ali, por terem permanecido, são elas as primeiras beneficiadas. Por isso que quando a pessoa pede, né, algum tipo de ajuda no campo espiritual, leve meu nome, eu estou com dificuldade, o melhor a fazer é ir buscar o Evangelho. Porque aí você faz aquela proposta mental, você muda a sua reflexão de vida e desvincula essas mentes parasitas que estão ali, oportunistas, absorvendo o fluido vital, absorvendo a essência da vida. Nesse momento em que essas próprias mentes espirituais também fazem essa reflexão, corta-se esse vínculo, elas ficam perdidas, presas ali naquela instituição, seduzidas por aquela proposta, e tão logo se abre o trabalho da desobsessão, são as primeiras a serem beneficiadas, porque ali elas encontrarão, através da doutrinação, uma série de respostas para a sua própria intimidade e começam então a se libertar dessas tomadas mentais que são feitas através do pensamento. Nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. Dir-se-ia que se aglomerava em redor dos amigos encarnados em prece, quais mariposas inconscientes, rodeando grande luz. Aqueles espíritos que vivem distanciados da proposta da luz, quando vêm, ficam encantados. Então são atraídos para ela instintivamente, até o momento que conseguem então se adequar àquela proposta e viver dentro dessa nova postura mental e emocional. Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes, diz André Luiz. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto,
qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Então eram pessoas vulgares, não conheciam o lugar, a instituição onde estavam, então não tinham nenhum tipo de comportamento diferente, viviam de acordo com a proposta mental que viviam na Terra. Quando elas aproximavam daquele campo mental superior, que deve ser o campo mental da mesa, dos médiuns, dos frequentadores, dos trabalhadores da reunião mediúnica, elas emudeciam, porque o campo mental diferente repelia aquela própria condição mental que elas tinham. É como se elas fossem constrangidas a uma atitude mental superior a partir do momento que se defrontam com uma proposta diferente. Atencioso, Aulus notificou: são almas em turvação mental que acompanham parentes e amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição. Então, são almas que convivem conosco na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida de relacionamento, nas nossas escolhas, nas nossas opções, e de repente, por estarem vinculadas ao nosso pensamento, começam a nos seguir, começam a caminhar conosco. E por estarem sempre próximas, caminhando, vivendo no nosso dia a dia, elas acabam por adentrarem a instituição junto. E ali, quando nós elevamos o nosso pensamento, aceitamos aquela proposta, a gente vai desvinculando desses espíritos de forma que eles começam a serem constrangidos a não permanecer junto a nós. E a gente fala constrangido por quê? Porque a vontade deles é de permanecer. Mas, ao mesmo tempo, a nossa postura mental faz com que eles afastem-se naturalmente. Não há mais compatibilidade de pensamento. Não há mais compatibilidade de ideia. Então, com isso, eles são constrangidos a afastar. E, por não ter ninguém a quem se ligar naquele momento, eles ficam perdidos ali naquele espaço. E ficam aguardando alguma proposta, alguma mente que os busque e leve de novo para o mundo dos prazeres aos quais estão vinculados. Mas, na verdade, acabam tendo uma proposta diferente, de adentrar ao trabalho mediúnico e, através da doutrinação, da conversação, encontrarem uma libertação espiritual. E se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar por ideias salvadoras. Isso é muito importante. Para que essas almas desliguem e permaneçam na instituição ou mesmo fora, tem que o encarnado renovar as suas ideias. Ele precisa de uma nova postura mental. Cada reunião mediúnica, reunião pública, reunião de evangelho que a gente vai, nós precisamos sair dela com uma reflexão diferente, com uma cobrança íntima diferente, para evitar que essas mentes em turvação continuem convivendo com a nossa intimidade. Senão a gente vai estar sempre alimentando. Eu saio com uma reflexão diferente, deixo aquelas companhias na casa espírita, na instituição, na igreja, na proposta de evangelho que eu esteja buscando, mas volto à rua com a mesma proposta. Aquilo que eu mudei o pensamento foi temporário, foi apenas ali dentro. Quando eu volto, eu crio novamente toda a estrutura do campo magnético para atrair os espíritos que pensam da mesma forma. Então eu posso estar buscando novamente a entidade que ficou a ponto de ser ajudada para mantê-la na ignorância da minha própria atitude. Modificando o campo mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se que despejadas de casa, porquanto alterada a elaboração do pensamento naqueles que se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições que falsamente se equilibram.
Então, o que Aulus fala para nós? Essas entidades, elas estão vinculadas à nossa vida e automaticamente se equilibram neste campo mental. A partir do momento que você altera, elas estão despejadas, perdidas, sem escolhas, sem propostas, dependendo de uma nova atitude que vai partir delas agora. Então, quando é franqueada a sua permissão ao trabalho mediúnico, através da doutrinação de uma ou outra, ou até de espíritos que são tragos e elas vão apenas assistir, elas podem mudar a sua própria reflexão de vida. E a partir daí já serem direcionadas ao mundo espiritual. Muitas que estão ali não têm nem noção que já desencarnaram. Estão vivendo dentro de casa, convivendo com os parentes, numa simbiose mental complicada, que depende, que demanda de uma mudança de atitude. Então não adianta enviar nome para desobsessão. Faz uma prece para mim. Depende da minha mudança mental. Se não for eu o primeiro a mudar, ninguém vai conseguir intervir sobre a minha personalidade, sobre a minha vida, sobre as minhas dificuldades. Somos nós que plantamos esta realidade e somos nós que temos que mudar essa plantação para que tenhamos um novo tipo de colheita, um novo tipo de tranquilidade ou mesmo de perturbação em vida. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração, como este, detestando-lhes temporariamente o serviço e armando novas perseguições às suas vítimas que procuram até o reencontro. Então, alguns desses espíritos, ainda mais arraigados ao mal, não permanecem na instituição. Fogem, têm livre-arbítrio, não estão presos em círculos magnéticos. É uma proposta libertadora. Então eles chegam lá, não se afinizam, fogem, aguardam do lado de fora. Mas o obsidiado, aquele que levou a entidade, este sai da casa espírita com uma nova reflexão. O Evangelho falou sobre o perdão. Então ele começa a fazer uma análise. Poxa, o que eu preciso dentro dessa proposta? O que essa proposta fala para o meu íntimo? Quem eu ainda não perdoei? A mim mesmo, aos meus familiares, aqueles que eu julgo, que me ofenderam em vida, tenho uma visão ainda defeituosa. Então ele vai fazendo toda uma reflexão. Essa reflexão faz com que o seu campo mental não seja mais permeável ao pensamento do obsessor. Então, mesmo ele não ficando ali dentro, mesmo ele não entrando na instituição, ele perde o vínculo com a mudança de pensamento. É a única cura para o processo obsessivo. Não existe outra. Então, se a gente não mudar o pensamento do obsidiado, não vai haver cura para a obsessão. E como é que você vai fazer essa mudança? Com a vivência da proposta evangélica. Então, se alguém está com um problema obsessivo, o que nós podemos fazer? Reunião pública do evangelho. Não adianta fazer passe com orientação, passe com isso e com aquilo, tratamento de irradiação, sem que mude o foco do pensamento. Não há como ficar tampando feridas sem cuidar da causa, do que está gerando. A partir do momento que se muda essa intimidade do pensamento, naturalmente a mudança vem trazendo benefícios a ponto de dar ao obsidiado a libertação do pensamento do obsessor e, em alguns casos, dá ao próprio obsessor a oportunidade de se libertar com o trabalho mediúnico. Contudo, outras, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações, em ansiosas expectativas, famintas de maior esclarecimento. Porque nem todos que caminham conosco são obsessores. Nós temos também espíritos apenas oportunistas, familiares, conhecidos,
pessoas que conviveram conosco, que trabalharam conosco. E nesse estado pós-morte, que é um estado extremamente natural, muitos sequer deram conta que fizeram a passagem, então estão vivendo a vida naturalmente. E uma lembrança que se tem, um comentário que se faz, atrai esses espíritos para a sua convivência. E por afinidade de pensamento, eles vão acoplando e a partir dali começam a conviver conosco. Quando nós vamos a uma instituição, quando nós fazemos uma leitura, quando nós estamos assistindo um trabalho, uma palestra, e isso vai nos mudando o campo mental, nós vamos retirando de nós essas acoplagens, esses espíritos oportunistas que não são maus, são apenas criaturas que estão buscando alguma coisa. E nesse momento estão sendo intermediários desta busca. E quando nós estamos nessa reflexão nova, faculta eles, a serem despejados da nossa casa mental. Aqueles que já são sensíveis ao bem, quando estão dentro da instituição, encontram oportunidade de renovação. Aqueles que ainda estão totalmente aversos a uma proposta, estes acabam sendo novamente jogados na sociedade em busca de outras mentes que estejam totalmente despreparadas, desprotegidas e dê a eles convivência. Hilário, que recebia surpresos semelhantes informes, perguntou curioso, e é uma pergunta importante. O que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? É uma situação que muito ocorre em todas as instituições religiosas. Pessoas que vão apenas com o corpo. Mentalmente estão distante daquela proposta, emocionalmente então nem se fala. Se você, depois de uma reunião pública, chamar uma pessoa e falar assim, de que o orador falou, pouca coisa fica registrada, porque são pessoas, não todas, que não têm uma educação mental de se manter mentalmente onde estão. Se estão no trabalho, pensam estar em casa. Se estão em casa, pensam estar na rua. Se estão na rua, pensam estar no trabalho. Se estão na instituição, pensam estar em qualquer lugar. Então, poucas palavras atingem o seu mundo mental. Ela fica quase que inacessível à proposta. Já é um hábito ruim que nós temos, de não estarmos mentalmente onde nós estamos. E isso se dá também por ação obsessiva daqueles que tentam diminuir a nossa permeabilidade aos ensinamentos. Então, Aulus fala para nós. Sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. Então, são pessoas que estão indo por ir. Eu tenho compromisso de ir. Aí chega lá na reunião, fica lá, dorme com o olho aberto, pensando em tudo aquilo que deve ser pensado no momento certo. Aquilo ali é o momento da gente renovar. Então, por mais que a palestra não esteja agradável, que o orador não tenha uma boa dicção, não tenha um raciocínio didático, ele vai estar trabalhando temas que nos são profundamente importantes, porque o Evangelho em si sempre é um ensinamento novo, uma reflexão nova. E é importante estarmos ali absorvendo aquela proposta, mentalmente contribuindo para o próprio estudo, para a nossa própria renovação. Mas este fenômeno se repete nas igrejas e outras confissões religiosas? Continua perguntando Hilário, E Aulus diz, sim, a palavra desempenha significativo papel na construção do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé
sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo de elevação moral. Então, toda pessoa que está inspirada no infinito bem, como é que você se inspira? Tendo um espelho mental agradável aos espíritos, uma vivência renunciando às suas fraquezas, vencendo as suas dificuldades, suas limitações, para ser um instrumento da espiritualidade. Guarda o objetivo da elevação moral. Então, às vezes, a palestra é desgastante, mas é uma reflexão que faz, vai lá no fundo. Você fala, é essa a proposta que eu preciso para esse momento, para essa dificuldade que eu estou vivendo, para esse dia a dia, né, nosso, esse terra a terra, esses relacionamentos que nós temos aqui nesse plano. Entre os homens, porém, aí é Aulus que fala, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Então, o que Aulus está falando? Se não é fácil, como encarnados, cultivar uma vida digna, quando morre, então, se libertar é muito mais difícil. Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos. Morre, mas não desencarna. Fica preso às propostas deste mundo, às preocupações, às ansiedades, às paixões, aos sentimentos de posse. Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos, enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Então, essas criaturas que desencarnam nesta situação não se libertam, não vão para o mundo espiritual, não vão para nosso lar, para umbral, para lugar nenhum, vivem na sociedade. Buscam suas casas, se não conseguem adentrar, talvez porque o campo mental da casa seja mais elevado, vão para a casa de parente, de amigo, de conhecido, dormem debaixo das marquises. Os espíritos, eles povoam a nossa sociedade, de tal forma que acabam adentrando as instituições religiosas, acompanhando aqueles que têm a crença, que mantém esse pensamento. Encontram com eles, sentem-se através de alguma lembrança, de alguma memória, de algum comentário e vão acompanhando eles. Essa questão do pensamento é tão interessante que nós temos uma pequena história contada por André Luiz de era um velório até, né? E de repente, a pessoa que estava ali no velório lembrou de uma situação que envolvia o corpo que estava sendo velado ali, o espírito que estava em trânsito de libertação, que aquele espírito conheceu um crime lá no passado. E quando ele começa a contar aquela história, né? Eu sei um segredo desse homem que morreu. Aí, curiosidade, aí ele começa a contar o crime, né? A pessoa que aquele homem tinha visto, assassinando outra pessoa. Mas naquele momento que ele começa a contar, o assassino que estava lá nas trevas, padecendo ainda pelo crime, sente-se atraído pela lembrança, pela memória, e adentra a câmara mortuária, carregando consigo o assassinado, o espírito cobrador, e transforma aquele ambiente um ambiente muito mais pesado. Até que alguém inspirado fala, gente, vamos parar com esse assunto, vamos fazer uma prece. Nós estamos num momento de libertação espiritual e aquelas entidades retornam. Então a nossa memória, a nossa lembrança, ela tem essa capacidade de atrair. Então nós estamos lembrando dos espíritos que desencarnaram. Se estes não estão elevados a tal ponto, sentem-se atraídos pelo nosso pensamento. E alguns deles passam a conviver conosco.
Por isso que quando lembrarmos, lembra como uma prece, lembra das coisas boas, pede a Deus o direcionamento, para que eles também deem sequência à sua própria vida. Daí, continuamos, o valor do culto religioso respeitável, formando ambiente propício à ascensão espiritual. E o que é um culto religioso respeitável? É um culto religioso com seriedade. É um culto religioso com renúncia de proposta de vida moral. É um culto religioso com disciplina e postura séria, para que as pessoas que adentrem aquele templo enxerguem ali a casa de nosso Senhor. E naquele momento sintam-se amparadas pela espiritualidade. Com indescritíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados, que a ele assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Todos os santuários em seus atos públicos estão repletos de almas que necessitam que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. E por que Aulos fala sobre isso? Porque quando a pessoa começa a se sentir sozinha, quando depois da morte ela não consegue mais conversar com ninguém, ela começa a fazer uma introspecção e a buscar Deus na sua própria vida. E aonde que o católico vai buscar Deus? Na sua igreja. Aonde que o protestante vai buscar Deus? Na sua crença. Aonde os espíritas desinformados que estiveram nas instituições apenas em corpo vão buscar Deus? Nas casas espíritas. Aonde os parentes que nos antecederam e que sabem que nós temos uma crença vão buscar Deus através da nossa própria companhia. Então, quando estamos indo à casa espírita, estamos levando doentes para serem tratados. E naquele momento eles podem receber uma ajuda muito grande. Os expositores de boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Eu me lembro que Divaldo conta de uma conversa do próprio Chico Xavier com o Dr. Fritz Espírito, e o Dr. Fritz dizia a Chico que durante a reunião pública são feitas várias cirurgias espirituais desligando esses espíritos que vêm conosco. De repente a gente chega com um peso muito grande e depois da palestra, do passe, do acolhimento, a gente sente-se muito mais leve, aí toma água magnetizada e retorna. Mas se eu retorno e não mantenho aquela proposta mental que o estudo e a reflexão me propôs, eu acabo retornando aquele peso, aquela angústia, aquela ansiedade, porque eu volto a atrair as mentes que compartilham a vida comigo. Sorriu, bem-humorado, e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes, envolvendo-lhes os ouvintes. Olha que isso aí é muito comum, né? Em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que lhes adie a renovação. Todo mundo que já fez estudo, né, que se propõe a fazer estudos em casas espíritas, já teve a oportunidade de ver pessoas dormindo. E há pessoas que dormem profundamente. Há pessoas que roncam em reunião pública, que tem que ser acotovelada por quem está do lado para acordar. Aí vai falar assim, é cansaço. Não é. Não é, porque a partir do momento que é despertado não tem mais sono. Quem está cansado fica em casa e dorme. Se eu estou dentro de uma instituição e o sono começa a me envolver, fique em pé, muda a postura, porque é uma falta de respeito com quem está proferindo a palestra e, acima de tudo, é ceder campo a espíritos que nem estão ali dentro, mas que de algum lugar
têm acesso à nossa mente e fazem uma hipnose de sono para que eu não perceba a proposta do Evangelho e adie a renovação. Se isso é complicado dentro da reunião pública, dentro da reunião mediúnica, isso daí é uma emergência espiritual. Porque um médium que esteja dormindo sobre a ação hipnótica, ele está sendo um instrumento de expressão de espíritos vampirizantes que não estão dentro do centro, que estão ali limitando as suas capacidades, a sua ajuda e a sua percepção para o seu crescimento espiritual. É um fator que todas as casas têm que estar atentas. A pessoa está dormindo, meu amigo, vamos tomar uma água magnetizada, vamos ficar em pé, para que você possa absorver o estudo. Casa espírita não é lugar para dormir. Instituição religiosa nenhuma é lugar para a gente dormir. Dorme em casa, onde a gente tem conforto, onde a gente tem recurso para isso. Esse sono provocado é ação hipnótica de espíritos com grande capacidade magnética. Observando, voltando para a reunião, os irmãos retardados, não mentalmente, mas espiritualmente, que se abeiravam da mesa num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio, diz André Luiz, de modo a examiná-lo detidamente, ao que Aulos informou. Não será preciso. Bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, de vez que nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual sofrimentos de que são portadores. O psicoscópio seria mais para uma análise daquilo que está acima. Abaixo não exige esforço mental nenhum para os espíritos. Notei que o assistente não desejava alongar a conversação. De certo, preparando-se para a colaboração nos trabalhos próximos, e por esse motivo aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações, junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros entre a angústia e a expectação. O que é interessante a gente dar uma pausazinha aí, né? Porque até agora o trabalho não começou. Isso é só naquele intervalo entre os 15 minutos que antecedem o horário estabelecido para o trabalho, na meditação, no atendimento, e já está acontecendo um mundo de situações dentro do campo mediúnico. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, com o nevoeiro semi-escuro, espesso, móvel, agitado por estranhas formações. Reparei o conjunto, notando alguns deles mostravam-se enfermos, como se estivessem ainda na carne. Então André Luiz faz uma observação que naqueles espíritos que estavam ali, muitos estavam doentes, enfermos, tinham ali amputados, deformados, alguns que traziam dores, feridas, ulcerações. Então ele parou para analisar, gente, mas de onde estão vindo esses espíritos? Por que ainda conservam o mesmo aspecto da doença que tiveram na Terra? Membros lesados, mutilações, paralisias, ulcerações diversas eram perceptíveis ao olhar rápido. Talvez porque lá e eu nos demorássemos em atencioso exame, na posição de aprendizes, em uma aula, um dos colaboradores espirituais, aí já não é mais Aulos, né, da reunião acercou-nos e falou cordial. Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregam. O que é isso? Eu morri num acidente de carro. Não tenho noção da vida após a morte. Vou sobreviver, porque é uma lei e é inevitável. Mas eu não tenho noção. O acidente está na minha frente. Momentos antes da morte biológica, eu vi meu corpo dilacerado. De que forma que eu me apresento na vida espiritual? Dilacerado. Nós temos no livro Céu e Inferno
algo muito interessante a esse ponto, quando Allan Kardec faz a evocação de um espírito que foi guilhotinado na França. E ele tem a curiosidade de perguntar: como você se encontra? E a resposta é fantástica. Ele diz: com a cabeça separada do corpo. Porque é aquilo que ele manteve. Quando que vai fazer essa união, essa reposição perispiritual, essa reconstrução? Faz através do pensamento, da mente. Então, nós, espíritas, que desencarnarmos, por exemplo, numa situação de doença, numa situação de limitação, ao tomarmos conta do desencarne, nós podemos fazer essa reconstrução mental. Agora, um espírito que não tem esse tipo de informação, ele vai depender de quê? De outros fazerem com que a sua mente modifique aquela proposta. Alguém que desencarnou 100 anos de idade vai permanecer com aquela aparência, né, da decrepitude da idade, da limitação, ao passo que ele pode renovar a sua fisionomia, a sua aparência. E isso se dá o quê? Na mente, que manipula a plasticidade do pensamento. Mas para aqueles espíritos não havia esse ensinamento que nós já temos. Então eles dependem de choques anímicos, de uma série de orientação para poderem se libertar. A doença, diz ele, como resultado de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando estes pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Então é a mente que vai determinar aquilo que eles são. Se eles se mutilaram, por exemplo, numa tentativa de se libertar de problemas, atirando-se na frente de um trem, como muitos suicidaram, esses corpos perispirituais ficam dilacerados e levam muito tempo para que aquela mente em consciência de culpa possa assimilar essa reconstrução. É necessário choques anímicos, infusões magnéticas, tratamento profundo, reencarnações limitantes para que ela possa se recompor novamente. Ao passo que tudo está ligado ao pensamento e à consciência. Porque aquele que também tira a sua própria vida numa fuga, carrega consigo uma consciência de culpa que não lhe permite essa reconstrução. Nossos irmãos sofredores trazem consigo, que nós já lemos, mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio? Pergunta de Hilário Silva. Sim, esclareceu o interlocutor. Assimilam ideias novas. Primeiro passo para a reconstrução. Ideias, mente gerando recursos, com que passam a trabalhar ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Então a nossa função ali, como médiuns dentro de um trabalho desse, onde os sofredores vão buscar recursos, é emprestar, às vezes, o corpo físico a uma reconstrução perispiritual, para que naquele momento haja uma reposição da própria energia e eles, aos poucos, refletindo, reconstruindo e reeducando a mente, passam a sentir as melhoras. Meditei na ilusão dos que julgam a morte livre passagem da alma em demanda do céu ou do inferno, como lugares determinados de alegria e padecimento. É um pensamento muito infantil. Pensarmos que nós vamos ou para um céu de contemplação ou para um inferno de sofrimento eterno. Nós vamos sim para a consequência de uma vida. E essa consequência pode nos dar tranquilidade ou sofrimento, paz ou dificuldade, dependendo da equação que a nossa vida gera. Se eu vivi uma vida onde eu respeitei limites do corpo, respeitei limites da natureza, trabalhei para o bem, com certeza a minha colheita é em cima disso. Mas se eu vivi uma vida sem limites para o corpo físico, sem limites para o prazer,
sem a preocupação com o mundo material, a consequência vai ser infeliz. E não quer dizer que ninguém esteja distante de mudar da sua proposta infeliz para uma proposta feliz, dependendo da sua renovação mental. Quão raros na Terra, reflexão de André Luiz, se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras, e o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos do mundo sob as vestes da carne. Ele mesmo viveu isso. Desencarnou vitimado por um câncer no intestino, que também teve consequências no seu procedimento de vida. Então ele faz uma constatação triste de uma realidade que ele mesmo viveu. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas sofrendo nos purgatórios diferenciados a que lhes eram característicos. A morte apenas retira-nos o verniz social e vivemos o nosso mundo íntimo. Aquilo que nós temos por dentro e que escondemos vem à tona, de forma inexorável. Abeiramos de triste companheiro de uma excelente expressão fisionômica, Hilário, no impulso todo humano, perguntou: Amigo, como tu chamas? Isso é muito comum também. Nós vemos dentro do campo da doutrinação uma pesquisa totalmente sem propósito. O doutrinador começa a perguntar: como é seu nome? Onde você morava? Qual a cidade? O que você trabalha? Para quê? É uma pesquisa de interesse. Nós devemos escutar aquilo que o Espírito quer dizer. Deixar que ele manifeste o seu mundo íntimo, para sabermos o que podemos ser úteis a eles. E não ficar nessa investigação barata, superficial, para saber se é parente, se é fulano, quem que é, como que está, numa curiosidade mórbida, que não ajuda a nada. E aqui, no impulso humano, diz André Luiz, Hilário perguntou, né, amigo, como é que te chamas? Qual que é o seu nome? E o espírito que estava, nas palavras de Aulus lá atrás, em turvação mental, ele diz, eu tartamudeou interpelado. E num esforço tremendo e inútil para recordar-se de alguma coisa, ajuntou, eu não tenho nome. É comum acontecer isso, sim, amnésia espiritual profunda. Quanto tempo essa alma pode estar vagando literalmente na sociedade em que nós estamos vivendo, perdendo seus próprios valores e referências íntimas? Impossível, considerou Hilário, né, dominado de espanto. Todos temos um nome. Esqueci-me de tudo, comentou o infeliz desoladoramente. É um caso de amnésia a estudar, aclarou o companheiro da equipe de trabalho que visitávamos. Então, uma das entidades que está ali, né, auxiliando eles, disse, gente, isso aí é uma amnésia. Essa criatura pode estar sofrendo por questões hipnóticas, essa criatura pode ter perdido referência, pode ser de outro lugar, estar aqui através da memória de alguém que lembrou, mas ele vai perdendo a sua intimidade com a própria vida. Ele pode estar há décadas nessa situação, há séculos nessa situação, e já foi apagando na sua própria memória as recordações de família, de nome, de atividade, de amizade, de sentimento, porque vai se recolhendo a uma vida de inutilidade, de poucos recursos, de pouco relacionamento. E isso faz com que ele vá se anulando a tal ponto onde ele perca a referência de individualidade. Hilário, então, assustado, pergunta, mas é um fenômeno natural essa amnésia, né? Sim,
pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, de alguma doença, por exemplo, como o mal de Alzheimer, que a pessoa vai perdendo a sua própria referência e acaba conservando isso após o desencarne. Mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica partida de algum perseguidor de grande poder sobre os recursos mnemônicos. A obsessão fora do corpo físico é muito mais ativa, tem um alcance muito maior, porque o corpo físico, querendo ou não, ainda é uma grande defesa. Encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Assim, considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais teria associado no mundo. Céus, né? Exclamou Hilário. É possível semelhante dominação depois da morte? Como não? Disse o espírito, né? A morte é a continuação da vida. E a vida que é eterna possuímos o que buscamos. Atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. É algo profundo a ser meditado, né? Desencarnamos doente, continuamos doentes. Desencarnamos saudáveis, continuamos saudáveis. Desencarnamos obsidiados, continuamos obsidiados. Se nosso amigo desmemoriado, agora é André Luiz que pergunta, for conduzido a um aparelho mediúnico, manifestar-se-á, acaso assim ignorando a identidade que lhe é própria? Isso serve muito de ensinamento para as reuniões mediúnicas, a não ficar querendo exigir dos espíritos algo que eles não podem dar. Perfeitamente, disse o espírito. E precisará de tratamento carinhoso, como qualquer alienado mental comum. Carinho acima de tudo. Atenção. O espírito manifestou. Não tem identidade, não sabe de onde vem, não sabe que já morreu. Primeiro a gente precisa fazer um estudo de caso para que ele sinta-se à vontade de contar a sua própria história. E o doutrinador, aquele que está conversando, tem que adquirir a sensibilidade de saber aonde ele pode entrar. Que tipo de proposta? Falar sempre de Jesus como um consolador, como um caminho, para que ele possa abrir a sua religiosidade, às vezes que também está eclipsada por toda uma vida de sofrimento. Exprimindo-se por algum médium que lhe dê guarida, será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. Então, muito cuidado no campo da doutrinação, muita sensibilidade, muito carinho com os espíritos, a fim de tocá-los profundamente. Nesse momento, agora André Luiz que diz, né? Renteou conosco uma entidade em deplorável aspecto. A gente imagina pelo adjetivo que foi usado, né? Deplorável aspecto. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Atendendo-me ao olhar interrogativo, o companheiro com que mais dispunha de tempo para o comentário fraterno apenas me disse: faça uma auscultação, repare por si mesmo. Então ali estava uma entidade triste, um homem esguio, e André Luiz, olhando para ele, curioso, teve permissão para fazer uma auscultação mental. Acerquei-me do amigo sofredor. Toquei a fronte de leve e registrei a angústia. Nas recordações que lhe haviam cristalizado no mundo mental, sentia-lhe o drama interior. Fora musculoso estivador no cais, alcoólatra inveterado, que certa feita de volta a casa esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento.
Então ele tinha uma consciência de culpa cristalizada, que ao toque faculta ao espírito André Luiz a percepção através daquilo que nós estudamos como psicometria. Incapaz de revidar, o ancião, cuspinhando sangue, praguejou desapiedado. Infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco. Maldito sejas. Vamos meditar um pouquinho sobre todo esse caso, né? A violência, o vício do álcool, a maldição. 3 situações complicadas. Primeiro, a atitude dele em agredir o próprio pai, que lhe corrigia o procedimento. O hábito da bebida que faz ter coragem de fazer aquilo que não faria sem ter bebido. E a agressão que ele faz com que o pai jogue sobre ele um pensamento de ira, de raiva, de uma série de sentimentos que ficaram ali magoados num jato de forças magnéticas. Palavras não são só palavras. Da mesma forma que um orador que esteja proferindo uma palestra pode promover uma renovação mental através da palavra, um xingamento, uma maldição, uma agressão magnética desse campo pode gerar problemas sérios. E nós somos responsáveis pelo mal que surge do bem que deixou de ser feito. Cuidado com o que se fala, com a maledicência de pegar uma situação que nem se conhece profundamente e ir disseminando mal, jogando uma carga de sentimentos em cima daquilo, fazendo com que algumas pessoas que já estejam fragilizadas assimilem essa carga e sofram consequências por ela. Ouvindo tais palavras que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, mágoa, dor, vergonha, humilhação, foram jogadas naquelas palavras a ponto de causar aquele choque nele. O mísero tornou a via pública, sugestionado pela maldição recebida e bebericando para esquecer. Então ele sabe que está errado de ter agredido o próprio pai, mas naquele momento de ânsia que o próprio álcool, a bebida, a turvação mental, como diz Aulus, proporciona, ele, longe de assumir a responsabilidade, prefere fugir e beber novamente para esquecer. Cambaleante foi vitimado no desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Então, cambaleando na via pública, ele foi, caiu, o bonde passou e decepou-lhe o braço. Sobreviveu por alguns anos coagulando. Presta atenção nesses termos, né? Contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera força de uma ordem vingativa a se implantar no fundo da alma. Por isso, ao desencarnar, recupera o membro dantes mutilado, a perder-lhe ressecado e inerte no corpo perispíritico. Aí nós vamos fazer aquele pensamento, como é que ele recuperou o braço? Se ele, na verdade, desencarnou sem ele. O que ele coagulou na mente é que a maldição paterna, naquele momento, infeliz, gerado pela violência e pelo vício, foi o causador da sua desgraça. Então ele só lembrava que o pai dizia, seu braço se transformará num galho seco. Então, mesmo desencarnado sem o braço, a mente cristalizada naquela maldição recria o braço ressecado, como um galho seco. Por isso aquilo que a gente fala é muito importante. Quando se fala com alguém, quando se direciona, se o pensamento tem essa capacidade, as palavras também têm. As ações principalmente, porque vão tendo uma graduação de energia. Então, se nós não temos nada de bom para falar de alguém,
que se cale. Que não se fale no mal. O mal não merece comentário, porque são energias que estão sendo jogadas sobre pessoas que, fragilizadas pelo seu próprio mundo íntimo de culpa, pelas suas cristalizações mentais, acabam manifestando na vida. E nós seremos responsáveis por isso. Nós estaremos respondendo por isso. Enquanto refletia, nosso orientador reaproximou-se de nós e, percebendo quanto se passava, informou: é um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. E, afagando o ombro do paralítico, acentuou: nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com quem ambientou ele mesmo a maldição recebida. Exige muito carinho para refazer-se, sem preocupar-se do tema que nos prendia a atenção e queria. Então, o que ele coloca assim? Da profilaxia, né? Ele precisa de muito carinho para refazer-se. Vencer a sua própria culpa, o seu próprio remorso. Perdoar-se primeiro, antes de poder se redimir perante a consciência paterna. Sem preocupar-me do tema que nos prendia a atenção, inquiri: se esse companheiro utilizasse da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido? Sim, elucidou o assistente. Refletirá no instrumento passivo as impressões de que possui nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. Sorriu bondoso e acrescentou: no entanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quantos se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. E conduziu-me à cabeceira da mesa, onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. Então, nós encerramos o capítulo 4. Semana que vem estaremos no capítulo 5, que é a assimilação de correntes mentais. Nós vamos estudar um novo meio de transmissão do nosso estudo, a partir do estudo de terça-feira que o João vai fazer, através da nova ferramenta do Google Mix, onde nós vamos abrir a participação de todos aqueles que estejam vinculados ao nosso estudo. Pedimos a todos que mandem o seu contato pelo WhatsApp para que a gente possa estar mandando, né, o código de acesso e facultar uma participação muito maior, o que para nós é muito útil no rendimento do nosso trabalho e aprofundando cada vez mais o ensinamento que nós estamos adquirindo juntos. Nós agradecemos profundamente a atenção de todos, o carinho que nos dispensam nesse momento, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus, nosso Pai, nosso Senhor, que nos abençoe. Histórias como essa que estudamos nesse capítulo são histórias comuns do sofrimento da humanidade. Muitas pessoas têm sofrido, Senhor. Carregam consigo cristalizações mentais que acabam trazendo para si mesmo grandes problemas de ordem profunda. Nós sabemos que nós mesmos, Senhor, temos nossas limitações e nossas dificuldades e pedimos a Ti, acima de tudo, que permita-nos, Senhor, nos libertarmos das nossas próprias escolhas mal feitas. Dai-nos a segurança, através da fé que professamos, para o crescimento espiritual que nos aguarda. Faculta-nos, Senhor, estarmos sempre atentos às oportunidades de mudança, conscientes da vida que nós temos, que possamos fugir das ilusões do mundo e despertarmos para a verdade imortal. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima semana, com a graça de Deus.